Ela jurou nunca mais dançar, mas um acorde de bandoneon mudou seu destino para sempre. Uma mulher de 52 anos que prometera no leito de morte do marido, que nunca mais poria os pés num salão de baile, apareceu numa noite de junho dançando um tango argentino nos braços de um homem que a cidade inteira desprezava. O escândalo não foi a dança, mas a promessa quebrada diante de Deus e dos homens. Essa história aconteceu em São Paulo, no ano de 1923, quando a cidade já respirava fumaça de chaminés e sonhava acordada com o progresso que vinha nos trilhos do trem. Se esta história tocar seu coração, deixe seu like e inscreva-se no canal para mais narrativas de amor e coragem na maturidade. A viúva do Bexiga Carmela, Giuseppina Torelli, tinha 52 anos, cabelos pretos com fios de prata presos num coque baixo e apertado, mãos calejadas de lavar roupa alheia no tanque de pedra do quintal e olhos castanho escuros que pareciam sempre úmidos, como se carregassem lágrimas antigas que nunca terminavam de cair. Sua pele tinha a cor do café com leite que tomava pela manhã, queimada pelo sol do varal e pelas longas caminhadas até a rua direita, onde entregava as trouxas de roupa engomada nas casas dos patrões. Media 1,55 m, tinha o corpo redondo das mulheres que comem pão com banha e polenta com molho de tomate, e usava sempre vestidos escuros de algodão grosso, com mangas compridas mesmo no calor de janeiro, porque mulher decente cobria os braços. Morava sozinha num sobrado estreito de tijolos aparentes na Rua dos Ingleses, no coração do Bexiga, bairro italiano que cheirava a molho de tomate, alho refogado e vinho barato. A casa tinha 2 cômodos no térreo, a cozinha com fogão a lenha e uma sala minúscula, e um quarto no andar de cima, acessível por uma escada íngreme de madeira que rangia a cada passo. O piso era de tábuas gastas, manchadas pelo tempo e pela umidade que subia do chão de terra batida debaixo da casa. Nas paredes descascadas, apenas um crucifixo de madeira e uma fotografia oval e sépia do marido, Giovanni Torelli, tirada 3 dias antes dele morrer de tuberculose galopante, em 1918. A rotina de Carmela começava antes do amanhecer, quando o céu ainda era uma massa cinza azulada e o frio da madrugada paulistana entrava pelos vãos das janelas mal vedadas. Levantava-se ao som dos primeiros galos e dos apitos das fábricas chamando os operários. Acendia o fogo no fogão a lenha, o cheiro de fumaça e querosene misturados impregnava suas roupas. Fervia a água para o café no bule de alumínio amassado e comia um pedaço de pão duro molhado no café adoçado com rapadura. Depois, enchia o tanque de pedra com água da torneira do quintal, água gelada que queimava as mãos no inverno, e começava a esfregar as roupas dos outros. Lençóis brancos das famílias ricas, camisas de colarinho duro dos doutores, vestidos de renda das senhoras que nunca lhe dirigiam a palavra. Esfregava, torcia, enxaguava, estendia no varal de arame que atravessava o quintal estreito, onde cresciam apenas um pé de arruda e um jasmim-manga que perfumava as tardes de verão. Sua ferida emocional era profunda e antiga, uma cicatriz que nunca fechara de todo. Giovanni morrera nos seus braços, sufocado pelo próprio sangue, tossindo aquela tosse rouca e úmida que ecoava pela casa como um tambor de morte. Ela segurava a mão dele, molhava sua testa com panos embebidos em água fria, rezava ave-marias em voz baixa, enquanto ele delirava em febre, chamando pelo nome da mãe que deixara na Calábria. Na última noite, quando a respiração dele ficou curta e ruidosa como um fole furado, Giovanni apertou a mão dela com força surpreendente e sussurrou com a voz arrastada: "Prometa-me, Carmela, prometa que nunca mais vai dançar. Aqueles bailes nos separaram, prometa." Carmela chorou, balançou a cabeça e prometeu. Giovanni morreu com o sol nascendo, o corpo ainda quente quando o padre Anselmo chegou para dar a extrema unção. Desde então, Carmela vivia no luto perpétuo, vestidos pretos, missa todos os domingos na igreja Nossa Senhora Achiropita, terço nas mãos calejadas e nenhum homem na vida, nenhuma festa, nenhuma alegria que não fosse medida e pesada no altar da culpa. Foi numa quinta-feira de junho, 6 da tarde, quando o frio de inverno já mordia as canelas e o céu ficava cor de chumbo, que Dona Filomena Pagliuca, vizinha de baixo, viúva também, mas viúva alegre que usava batom vermelho e ria alto, bateu na porta de Carmela com insistência.
Carmela, abre essa porta, mulher. Estou congelando aqui fora. Carmela abriu a porta, segurando nas mãos um paninho de prato úmido. Dona Filomena entrou como um vento repentino, trazendo com ela o cheiro de perfume barato e talco de arroz. Você precisa vir comigo hoje à noite, Carmela. Não aceito não como resposta. Ir aonde, Dona Filomena? Carmela enxugou as mãos no avental, desconfiada. Ao Salão Germânia. Tem um baile de beneficência para a Santa Casa. Música ao vivo. Bandoneon argentino, orquestra de verdade. Preciso de companhia. Meu joelho está ruim e preciso de alguém para me segurar se eu escorregar. Carmela sentiu o estômago apertar. Baile. A palavra ecoou na sua cabeça como um sino rachado. Não posso. Prometi ao Giovanni. Promessas de moribundo não contam, Carmela. Deus não cobra isso. Você tem 52 anos, não 90. Ainda tem vida pela frente. Não vou dançar. Só isso que prometi, não vou. Então não dança. Só me acompanha. Fica sentada, toma um vinho, come um pedaço de bolo. Pelo amor de Deus, mulher, você vai secar de solidão. Carmela hesitou. A verdade é que estava cansada. Cansada de acordar sozinha, de comer sozinha, de dormir sozinha num colchão de palha que cheirava a mofo. Cansada de lavar roupa alheia enquanto sua própria vida escorria pelo ralo do tanque. Está bem, mas não danço. Dona Filomena sorriu, mostrando os dentes manchados de café. Claro, querida, você não dança. O salão e o estrangeiro. O Salão Germânia ficava na Rua da Liberdade, um sobrado largo de 2 andares com janelas altas de vidro fosco e portas duplas de madeira envernizada. Quando Carmela e Dona Filomena chegaram, já era noite fechada, e a luz amarelada dos lampiões a gás iluminava a calçada irregular de pedras portuguesas. O som da orquestra vazava pelas janelas abertas. Acordeão, bandoneon, violino e um piano desafinado, e o cheiro de cigarro, perfume e suor misturavam-se no ar frio da noite. Dentro, o salão era amplo, com piso de tábuas enceradas que refletiam a luz dos lustres de cristal pendurados no teto alto. As paredes eram cobertas de papel de parede floral desbotado, e nas laterais havia mesas redondas cobertas com toalhas brancas, onde garçons de avental serviam vinho tinto em taças de vidro e fatias de bolo de fubá. No centro, casais dançavam, homens de terno escuro e mulheres de vestidos rodados, sapatos de salto batendo no chão ao ritmo da música. Carmela sentou-se numa cadeira de encosto reto perto da parede, as mãos cruzadas no colo, o xale de lã cobrindo os ombros. Dona Filomena trouxe-lhe uma taça de vinho. Bebe, esquenta. Carmela bebeu um gole. O vinho era azedo e quente. Desceu pela garganta deixando um rastro de calor no peito. Observou os casais dançando. As mulheres riam. Os homens conduziam com firmeza. E por um instante Carmela lembrou-se de quando dançava com Giovanni, antes da doença, quando ele ainda era forte e seus pés seguiam o ritmo da tarantela nas festas do bairro. Foi então que viu o homem. Ele estava sozinho, encostado na parede oposta, com os braços cruzados e um cigarro aceso entre os dedos. Devia ter uns 55, talvez 60 anos. Era difícil dizer. Tinha cabelos grisalhos penteados para trás com brilhantina, bigode fino e bem aparado, rosto anguloso de maçãs salientes e olhos claros que pareciam cinza sob a luz dos lustres. Vestia um terno preto já gasto nos cotovelos, camisa branca sem gravata e sapatos de couro rachado. Havia algo nele que chamava a atenção. A postura ereta, quase militar, e o jeito como olhava o salão, como se estivesse estudando cada pessoa, cada movimento. Carmela desviou o olhar, mas sentiu que ele a observava. «Quem é aquele homem?», perguntou a Dona Filomena em voz baixa. Filomena seguiu o olhar de Carmela e franziu o senho. «Aquele é o Estevão Duarte, português. Veio de Lisboa faz uns 3 anos. Dizem que foi militar, mas perdeu tudo numa revolução lá em Portugal. Mora sozinho num quartinho alugado na Rua Major Diogo. Trabalha como marceneiro na oficina do seu Amadeu. Por que está sozinho? Porque ninguém quer se misturar com ele. Dizem que é comunista, que fala mal da igreja, que já foi preso. O padre Anselmo avisou as famílias para não se aproximarem. Carmela sentiu um arrepio. Comunista. A palavra soava como uma blasfêmia, mas ao mesmo tempo havia algo naquele homem que a intrigava. Talvez fosse a solidão que via nos olhos dele, uma solidão que reconhecia na sua própria.
A música mudou. O bandoneon começou a tocar um tango lento e melancólico, e a voz rouca do cantor argentino preencheu o salão. Vou ver, com la frente marchita. Estevão Duarte apagou o cigarro no cinzeiro de latão. Caminhou pelo salão com passos firmes e parou diante de Carmela. Estendeu a mão. A senhora me concede esta dança? Carmela ficou paralisada. Sentiu o coração bater forte, as mãos suarem. Eu não danço. Por quê? Prometi ao meu marido antes dele morrer. Estevão inclinou a cabeça, os olhos cinza fixos nela. Promessas são importantes, mas a vida também é. E a senhora está viva. Carmela olhou para as mãos dele, mãos grandes, calejadas, com cicatrizes nas articulações, mãos de quem trabalha com madeira e pregos. Olhou para o rosto dele. Não era bonito, mas tinha dignidade. E então, sem saber porquê, sem entender o que a movia, estendeu a mão. Ele a puxou gentilmente para o centro do salão. O cheiro dele era de serragem, sabão de cinza e tabaco. Colocou a mão direita nas costas dela, firme mas sem apertar, e segurou a mão esquerda dela com delicadeza. Começaram a dançar. No início, Carmela pisou nos pés dele 2 vezes, tropeçou, pediu desculpas com a voz trêmula, mas Estevão sorriu, um sorriso pequeno, quase imperceptível, e sussurrou: "Deixa eu conduzir, só sinta a música." E ela sentiu. Sentiu o ritmo do bandoneon, o calor da mão dele nas suas costas, o chão liso sob seus sapatos gastos. Fechou os olhos e por 3 minutos e 40 segundos esqueceu-se de Giovanni, da promessa, da culpa, dançou. Quando a música terminou, o salão aplaudiu. Carmela abriu os olhos ofegante e viu os rostos ao redor, alguns sorrindo, outros franzindo o senho. Dona Filomena olhava com os olhos arregalados. E no canto, perto da porta, estava seu Antônio Bianchi, dono da venda, com os braços cruzados e a expressão fechada. Carmela soltou-se de Estevão, murmurou: "Obrigada", e voltou correndo para sua cadeira. Pegou o chale, disse a Filomena que não se sentia bem, e saiu do salão sem olhar para trás. Nas semanas seguintes, Carmela não conseguiu dormir naquela noite. Deitada no colchão de palha, olhando para o teto de madeira onde as sombras dos galhos de árvore dançavam com o vento, sentia o coração ainda acelerado. Tinha quebrado a promessa, dançara, e pior, gostara. Nos dias seguintes, tentou voltar à rotina. Lavou roupa, entregou trouxas, rezou o terço, foi à missa. Mas algo mudara. Sentia-se inquieta, como se uma porta há muito trancada tivesse sido entreaberta e agora não conseguisse mais fechá-la. Foi na segunda-feira, 1 semana depois do baile, que Estevão Duarte apareceu na sua porta. Carmela estava estendendo roupa no varal quando ouviu a batida. Abriu a porta e o viu ali, com o chapéu na mão e uma expressão séria. "Bom dia, dona Carmela. Vim pedir desculpas." Desculpas por quê? Por insistir na dança. Não sabia da promessa. Não queria desrespeitá-la. Carmela ficou sem palavras. Nenhum homem jamais lhe pedira desculpas antes. Não foi desrespeito, senhor. Foi apenas uma dança. Mas a incomodou. Sim e não. Não sei explicar. Estevão colocou o chapéu de volta na cabeça. Entendo. Boa tarde, senhora. Virou-se para ir embora. Mas Carmela ouviu-se dizer: "O senhor quer um café?" Ele parou. Virou-se lentamente. Aceito. Café e confissões. Sentaram-se à mesa pequena da cozinha, com toalha de chita desbotada e 2 xícaras de porcelana rachada. Carmela serviu o café preto e forte, colocou açúcar na xícara dele sem perguntar. Sabia, sem saber como, que ele tomava doce. Conversaram. Primeiro coisas banais, o frio, o preço do pão, as notícias do jornal. Depois, aos poucos, coisas mais profundas. Estevão contou que viera de Lisboa em 1920, depois de participar de uma greve de trabalhadores portuários que terminara em sangue e prisão. Perdera a esposa e o filho único numa epidemia de gripe espanhola em 1918. Não tinha mais nada em Portugal. Veio para o Brasil porque um primo lhe prometera trabalho numa serraria, mas o primo morrera antes dele chegar. Arranjou emprego numa marcenaria, morava num quartinho alugado, comia pão com sardinha e lia livros velhos à luz de vela. "E a senhora?" perguntou ele, os olhos cinza fixos nos dela. "Por que prometeu não dançar?" Carmela baixou os olhos, enrolou os dedos na barra do avental. "Meu marido, ele tinha ciúmes. Dizia que eu dançava para chamar a atenção de outros homens. Brigávamos por causa disso. Quando ele adoeceu, sentia a culpa. Achava que Deus o castigara por causa dos meus pecados.
Antes de morrer, me fez prometer, e eu prometi. Mas a senhora não fez nada de errado. Dançar não é pecado. Para ele era. E para a senhora, Carmela levantou os olhos, encontrou os dele. Não sei mais. A notícia de que Estevão Duarte visitara a casa de Carmela Torelli espalhou-se pelo Bexiga como fogo em palha seca. Seu Antônio Bianchi, dono da venda da esquina, homem gordo de bigode encerado e suspensórios largos, era o porta-voz oficial da moralidade do bairro. Na manhã seguinte, quando Carmela foi comprar farinha e querosene, encontrou um silêncio pesado na venda. As duas senhoras que compravam tomates viraram o rosto. Seu Antônio a atendeu com frieza, sem os cumprimentos habituais. Dona Carmela, a senhora anda se metendo com gente errada. Do que o senhor está falando, seu Antônio? Do comunista português. Vi ele saindo da sua casa ontem. A vizinhança toda viu. Ele veio tomar um café. Nada mais. Mulher decente não recebe homem sozinha em casa. Ainda mais aquele. O padre Anselmo vai saber disso. Carmela sentiu o sangue subir a cabeça. O padre Anselmo não manda na minha vida, mas Deus manda. E a senhora prometeu ao seu falecido marido. Ou esqueceu. Carmela pegou a farinha e o querosene, pagou em silêncio e saiu. As mãos tremiam. Sabia o que estava por vir. No domingo seguinte, depois da missa das 8, o padre Anselmo, homem magro de batina surrada, olhos fundos e voz que parecia sair de um túmulo, chamou Carmela no confessionário. Minha filha, ouvi coisas preocupantes sobre a senhora. O senhor ouviu fofocas, padre? Fofocas ou verdades? É verdade que dançou com o comunista no Salão Germânia? Dancei. Uma dança. Nada mais. E é verdade que o recebeu em sua casa? Tomamos café. Na cozinha, à luz do dia. Carmela, a senhora fez uma promessa diante de Deus. Uma promessa a seu marido moribundo. Quebrar essa promessa é pecar contra a memória dele e contra o próprio Deus. Carmela sentiu a garganta apertar. Padre, eu só dancei. Não matei, não roubei, não adulterei. Apenas dancei. A dança foi apenas o começo. O pecado cresce como erva daninha. E esse homem, ele é perigoso. Fala contra a igreja, contra a ordem. Vá para casa, reze o terço, peça perdão e não volte a vê-lo. Carmela saiu do confessionário tremendo. Não de medo, de raiva. Estevão voltou 3 dias depois. Trouxe um vaso de gerânios vermelhos que ele mesmo plantara, para alegrar a casa da senhora. Carmela recebeu o vaso, sentiu o cheiro da terra úmida. Estevão, não pode mais vir aqui. Estão falando. O padre Anselmo me chamou no confessionário. Vão me expulsar da igreja. E isso importa? Importa. Sou viúva. Preciso da igreja, preciso da vizinhança, não posso ficar sozinha. Mas a senhora já está sozinha, Carmela. Sozinha numa casa vazia, lavando roupa alheia, vivendo para uma promessa que a aprisiona. Não fale assim. Falo porque é verdade. A senhora está viva, tem direito de viver, de rir, de dançar, de ser feliz. Carmela deixou o vaso cair. O barro se quebrou. A terra se espalhou pelo chão. Os gerânios tombaram. Vá embora. Não quero mais vê-lo, vá. Estevão olhou para ela, os olhos cinza tristes, e foi embora sem dizer nada. Carmela trancou a porta, sentou-se no chão da cozinha e chorou. Chorou até não ter mais lágrimas. 3 meses depois, o inverno passou. A primavera chegou, trazendo jasmins nas cercas e calor nos becos do Bexiga. Carmela voltou à rotina. Lavava, engomava, entregava, rezava, mas algo morrera dentro dela. Era como se o sol não esquentasse mais, como se a comida não tivesse mais gosto. Uma tarde de outubro, quente e abafada, Dona Filomena bateu à porta. Carmela, preciso falar com você. Não quero falar de Estevão. Não é sobre ele. Ou é? Não sei. Olha, ele está doente. Tuberculose. Está no hospital da Santa Casa. Não tem ninguém. Ninguém vai visitá-lo. Carmela sentiu o chão fugir. Tuberculose? Sim, está tossindo sangue. Os médicos dizem que não passa do Natal. Carmela ficou parada, o coração batendo forte. Por que está me contando isso? Porque sei que você se importa. E porque ele perguntou por você, disse seu nome no delírio da febre. No domingo seguinte, depois da missa, Carmela caminhou até a Praça da Sé. Era meio-dia, sol a pino, e a praça estava cheia. Vendedores ambulantes, famílias passeando, homens lendo jornal nos bancos, crianças correndo entre os pombos. Carmela parou no centro da praça. Subiu nos degraus da catedral e gritou: "Escutem todos!
Meu nome é Carmela Torelli. Sou viúva há 5 anos. Prometi ao meu marido que nunca mais dançaria, mas vou quebrar essa promessa, porque aprendi que uma promessa feita no leito de morte, motivada pelo ciúme e pela culpa, não é uma promessa a Deus, é uma corrente, e eu escolho me libertar. O silêncio caiu sobre a praça. Todos olhavam para ela. Seu Antônio Bianchi estava ali, com a boca aberta. O padre Anselmo, que viera buscar algo na sacristia, saiu da catedral e ficou parado nos degraus. Carmela, o que está fazendo? Gritou o padre. Estou escolhendo viver, padre. Viver de verdade. E vou visitar Estevão Duarte no hospital. Vou ficar ao lado dele até o fim. E se isso me custar a aprovação desta cidade, que seja. Prefiro a minha consciência livre do que a aprovação de quem julga sem conhecer. Desceu os degraus e caminhou pela praça. Alguns a xingaram, outros baixaram os olhos. Dona Filomena aplaudiu sozinha, e logo outras mulheres, as lavadeiras, as costureiras, as viúvas silenciadas, começaram a aplaudir também. O hospital da Santa Casa cheirava a éter, urina e cânfora. As paredes eram brancas e sujas de mofo, os corredores estreitos e gelados. Carmela caminhou até a enfermaria dos tuberculosos, um galpão grande com 20 camas de ferro enfileiradas, lençóis manchados de sangue, homens tossindo e gemendo. Estevão estava na última cama, perto da janela, magro demais, pele amarelada, olhos fundos. Mas quando viu Carmela, sorriu. Veio me buscar para dançar? Carmela sentou-se na beira da cama, segurou a mão dele. Vim ficar com você. Não precisa. Estou morrendo. Eu sei. E não vou deixar você morrer sozinho. Durante 3 semanas, Carmela foi ao hospital todos os dias. Levava canja de galinha, pão caseiro, chá de hortelã. Lia para ele os jornais, contava histórias do Bexiga, cantava canções italianas que a mãe lhe ensinara. À noite, quando as enfermeiras permitiam, ficava ao lado da cama dele, segurando sua mão. Uma noite, Estevão acordou subitamente, apertou a mão dela. Carmela, me casa comigo. Ela riu com lágrimas nos olhos. Você está delirando. Não estou. Quero que seja minha esposa, mesmo que seja só por uma semana, mesmo que seja só no papel. Quero que meu nome fique ligado ao seu. Carmela olhou para aquele homem bom, solitário, desprezado, e disse, sim. O padre Anselmo se recusou a celebrar o casamento, mas um padre jovem, recém-chegado de Minas Gerais, o padre Joaquim, concordou. Na manhã de 15 de dezembro de 1923, no galpão da enfermaria, diante de Dona Filomena, 2 enfermeiras e 6 moribundos como testemunhas, Carmela Torelli e Estevão Duarte se casaram. Ela usava um vestido branco simples que Filomena lhe emprestara. Ele vestia uma camisa branca limpa. Não havia flores, mas uma das enfermeiras trouxe um ramo de alecrim do jardim. Quando o padre perguntou, aceita este homem como esposo? Carmela respondeu com voz firme, aceito. Estevão morreu 3 dias depois, num amanhecer frio de dezembro. Carmela segurava sua mão. Ele sussurrou, obrigado por me ensinar a dançar de novo, e fechou os olhos. Carmela enterrou Estevão no cemitério da Consolação, numa cova simples. Poucos foram ao enterro. Dona Filomena, o padre Joaquim, 2 lavadeiras do Bexiga. Mas Carmela não se importou. Sabia que fizera a coisa certa. Nos meses seguintes, algo mudou no Bexiga. As mulheres que aplaudiram na praça começaram a visitá-la. Contavam suas próprias histórias de promessas quebradas, de maridos tiranos, de vidas engaioladas. Carmela ouvia, fazia café, dividia pão. E numa noite de março, Dona Filomena apareceu na porta com um sorriso largo. Carmela, estão organizando um baile beneficente para as viúvas do bairro. Você vem? Carmela olhou para o crucifixo na parede, para a fotografia de Giovanni, e sentiu pela primeira vez em anos, paz. Vou, e desta vez, vou dançar. 5 anos depois, 1928. Carmela Torelli não se casou de novo. Não precisou. Aos 57 anos, trabalhava como costureira numa oficina de roupas na Rua da Liberdade, dividia uma casa pequena com 2 outras viúvas e todas as quintas-feiras ia ao Salão Germânia, onde ensinava tango e valsa para as mulheres do bairro. O padre Anselmo fora transferido para outra paróquia. O novo padre, o padre Joaquim, organizava bailes beneficentes mensais e a igreja se enchia de mulheres que aprendiam a dançar sem culpa. Uma tarde, seu Antônio Bianchi, já velho e curvado, entrou na oficina de costura. Pediu a Carmela que consertasse o terno dele. Dona Carmela, eu
Quis lhe pedir desculpas. Fui injusto com a senhora. Falei coisas que não devia. Carmela olhou para ele. Viu um homem pequeno e arrependido. Está perdoado, seu Antônio. Todos merecemos uma segunda chance. No Natal de 1928, Carmela organizou o primeiro baile de Natal do Bexiga. Mais de 200 pessoas compareceram. Mulheres de todas as idades dançaram. Viúvas, solteiras, casadas. E no centro do salão, Carmela dançou sozinha, os braços abertos, girando devagar ao som do bandoneon, e sentiu, como se fosse real, a mão de Estevão nas suas costas, conduzindo-a. Dona Filomena, observando da lateral, comentou com o padre Joaquim. Foi a coisa mais corajosa que já vi alguém fazer. Escolher a vida quando todos pediam que escolhesse a morte. E o padre respondeu: às vezes, quebrar uma promessa é a única maneira de manter a fé. Fim, porque o amor verdadeiro não aprisiona, liberta. E a dança, quando feita com o coração livre, é a oração mais sincera que podemos oferecer ao céu.